Chanson de la plus haute tour. Oisive jeunesse a tout asservi. Par délicatesse, je perdi ma vue. Então, eu comecei com a leitura dos livros, depois eu mergulhei nas cartas de Rimbaud, que foram editadas pelo Ivo Barroso. Aquilo foi me deixando cada vez mais curiosa. Comecei a escrever o romance movida por essa emoção. Eu falei, já que eu tenho que ir à França, por que não visitar os lugares que Rimbaud viveu, né? Então fui a Paris, claro, onde ele morou, a Charleville, a Bélgica, a Londres. Quando eu cheguei lá em Charleville, por exemplo, que eu chego no cemitério e que eu, lembrando das coisas que ele tinha escrito e de como ele odiava aquela cidadezinha, de como ele odiava aquela burguesia, e eu chego lá e eu vejo aquele túmulo, o túmulo dele é um túmulo quase que feminino, um túmulo de menina, é o túmulo dele, sabe, e da irmã lado a lado, em mármore branquinho, cheio de rendilhados, uma coisa assim que a gente nem consegue entender, e com uma cerquinha à volta. Eu achei aquilo tão ofensivo, sabe? Aquela cerca em volta de um corpo de alguém que sempre quis ser livre, né? Então eu tentei libertá-lo. E fui visitando, vendo as situações de absoluta miséria mesmo pela qual ele passou. E depois eu tinha planejado uma viagem até a África e ali ao Oriente Médio, ao Iêmen hoje, né? Onde ele tinha passado algum tempo. Não dá para fazer uma viagem assim sozinha, eu tive me informando, então eu fiz uma viagem virtual e visitei mesmo o Ahara através das fotos, aquelas fotos de satélite, muito interessante. E obviamente muitos livros, muita pesquisa sobre o deserto. E a gente vai juntando coisas que a gente fez em viagens anteriores. Eu tinha ido ao Marrocos, então eu tinha ido até o deserto, essa atração que o deserto tem, que é realmente uma coisa extraordinária. Li livros que não era uma pesquisa acadêmica, era uma pesquisa de romancista. Então eu pude dar asas à minha fantasia e ler outros relatos sobre viagens e ler pessoas que tinham ficado presas no deserto, como Saint-Exupéry, que caiu, e em Terra dos Homens tem um relato lindíssimo sobre a experiência dele como uma pessoa que está ali no deserto, provavelmente vai morrer se ninguém aparecer, mas que depois é recuperado. Grande desafio mesmo foi escrever o romance. Eu comecei a escrever e eu não tinha me dado conta, só quando eu reli um bocado daquilo que eu estava escrevendo, é que eu vi que eu estava escrevendo em primeira pessoa, como Rimbaud. E, obviamente, que eu não podia usurpar o texto dele, eu não tinha como, eu não tenho o talento de Rimbaud, obviamente, mas eu queria manter um tom elevado, próximo dele, mas reconhecendo que aquele Rimbaud que está ali é uma criação minha. Então, esse desafio de falar como ele, não sendo ele, e querendo deixar claro que não sou ele, foi talvez a parte mais difícil de resolução para o livro.